Sim, chegou duas perguntas aqui para você, André. Aqui, ó. Boa noite a todos. André, esse fato da agenda do capital está sendo cumprida pelo abominável explica a omissão dos democratas do centro que não fazem movimento para um afastamento? E aí ela até completou aqui também dizendo assim, o campo político está sensível a um afastamento depois das manifestações de domingo? Infelizmente, o campo político não está sensível pelos motivos que eu estava falando. Todos eles vão soltar notas de repúdio ao Bolsonaro, mas todos eles vão continuar apoiando a política que cerca esse governo, a precarização dos trabalhadores, a destruição dos serviços públicos. Em uma palavra, eles vão levar adiante essa estratégia de Estado mínimo. Uma coisa é de débil mental, uma coisa de quem não pensa direito. Porque o Estado mínimo não faz o menor sentido. Estado mínimo a gente vê em algum lugar, assim, sociedades tribais, ou até, por exemplo, na Somália, na Etiópia, em algumas regiões em que eles vivem num estado de guerra. O Estado, ele tem de ser não mínimo, nem máximo, ele tem de ser eficiente, ele tem de prestar serviços públicos de qualidade. E prestando esses serviços públicos de qualidade, o Estado consegue emancipar a sua população e aumentar a qualidade de convivência social. O que acontece? A política do Bolsonaro vai no sentido oposto. E não é do Bolsonaro, é do governo Bolsonaro. Entendeu? A política do Paulo Guedes, do Sérgio Moro, da Tereza Cristina, do Tarcísio, ele vai no sentido da precarização social e trabalhista, na destruição dos serviços públicos, na diminuição do poder do Estado. Dessa forma, ao invés de emancipar a população, nós estamos aumentando os grilhões ou as amarras que prendem a população nas armadilhas, nos calabouços da miséria. Então, é seríssimo isso, e eu acho, infelizmente, que não temos espaço para uma ruptura nesse momento. Então, André, eu queria falar algumas coisas sobre o que você comentou. Pode falar, por favor, que vai por um caminho também para a gente entender como é que nós chegamos até aqui, né? Eu acho que hoje não há um espaço para... Só posso te cortar um segundinho, Rodrigo? Tá tendo panelaço aí na casa de vocês? Ah, daqui a pouco começa. Aqui é essa hora. Tá tendo aí? Tá tendo bastante. Eu ia até pedir licença para gritar lá, mas... O horário da nossa conversa aqui é a hora do panelaço. Aliás, seria um bom título também, né? A hora do panelaço. É verdade, a hora do panelaço. Então, assim, como é que a gente chegou até aqui, né? Quer dizer, com essas circunstâncias todas, o que nos levou, né, até hoje? E por que também nós temos dificuldade de enxergar, ou de até efetivamente existir, alguma proposta de mudança ou de resistência, e não só uma resistência parada, né, mas uma resistência que apresenta propostas e se coloca numa lógica de avançar, né, em defesa do país. A questão do SUS também, que você citou. A questão do SUS é uma questão, assim, para um governo protofascista, eu não vejo nenhuma possibilidade ou preocupação no sentido de fomento ao SUS, de que o SUS seja melhorado, de que esse programa... enfim, seja realmente para todos e com qualidade, né? Então, até porque não é um problema também de hoje, é um problema enquanto Estado brasileiro, né? E eu acho que também uma outra conclusão é que se em outros momentos onde tivemos governos sem o perfil protofascista da necropolítica, não seria agora, né, onde explicitamente isso é colocado, essas características são colocadas, que haveria essa preocupação. Diante disso, eu sempre me pergunto sobre a questão de onde está a oposição. Onde está o nosso lado, quanto defensores de direitos humanos? Onde está o que a história, o que nós chamamos também de esquerda, né, que é o lado que luta pela emancipação humana, pela dignidade da pessoa humana. Nesse momento, não só nesse momento, se a gente pegar uma história muito, assim, próxima de nós, o golpe, porque não tem outro nome, é golpe, o de 2016, né? Eu desde ali já percebi que não havia uma pauta de resistência diante daquilo, a impressão que eu fiquei. E de lá para cá, a coisa, essa situação só piorou. Tem alguma explicação? Você consegue trazer pra gente alguma perspectiva que dê para
sei lá, entender melhor aonde foi parar uma resistência do nosso lado. Por exemplo, vou te dar um outro, muito rápido. Hoje, de novo, as centrais sindicais, todas as centrais sindicais, as grandes centrais sindicais, com todos os problemas, etc., mas ainda são grandes centrais sindicais, soltaram uma nota de repúdio, mais uma vez, aquele que está na presidência da República. Tá, até quando o nosso lado, o lado que luta pela dignidade da pessoa humana, vai continuar apenas e tão somente soltando notas oficiais, nota de repúdio? Até quando nós vamos seguir assim? Você sabe, Rodrigo, Laio, o pessoal que está assistindo, eu tenho exatamente as mesmas inquietações. E eu acredito que isso é fruto de um erro das próprias esquerdas, ou de um nosso erro, falando de um modo mais explícito. E a gente tem de falar a verdade. Infelizmente, algumas pessoas do nosso campo se venderam ou fecharam acordos que não deveriam ter sido fechados, um outro lado, e uma grande parcela do nosso lado da esquerda, essa parte resistente, relativizou isso. A gente não pode relativizar e tem de assumir os problemas. Mas é essencial não ficar só nisso. A gente tem de criar propostas. A resistência já é um nome que me incomoda um pouco, porque a gente só resiste passivamente. A gente resiste a um ataque, entendeu? A gente tem de partir para uma resistência ativa, uma resistência propositiva, para ver se ganhamos espaço. Daí sim, a gente pode sair, a gente pode construir uma nova sociedade, um novo Brasil, ou tornar o Brasil um pouco mais justo, um pouco mais inclusivo, um pouco mais democrático, de acordo com o que já destaca, já determina a Constituição. É um mandamento constitucional, não é uma sugestão, não é um conselho de amigos. Ela manda, a gente tem um dever, enquanto cidadãos, de construir uma sociedade livre, justa e solidária. Então, todas as horas da nossa vida, todos os momentos, nós temos de saber que tem esse dever. Se ainda não temos uma sociedade livre, justa e solidária, é porque a gente está falhando em alguma coisa. Cadê as propostas da esquerda? Eu vi várias propostas, por exemplo, o PSOL tinha umas propostas para fazer frente ao déficit previdenciário ou para combater a precarização ou uma reforma tributária solidária. Mas essas propostas são pouco estudadas, são pouco divulgadas. Essas propostas, o Ciro Gomes tinha uma proposta de reforma da Previdência também, mas acaba se perdendo isso num rame-rame de uma luta ideológica totalmente vazia, e aquilo que importa acaba se perdendo. Então, nós estamos nas cordas, usando a gíria boxeadora, nós estamos nas cordas pela falta de algumas propostas. E as propostas existem, mas existe um erro, um bloqueio na comunicação. E nós precisamos trabalhar essa comunicação para as pessoas olharem e perceberem que nós não somos um bando de baderneiros. A gente quer emancipar, quer trazer dignidade, fazer uma sociedade livre, justa e solidária para todos. E nisso as nossas propostas têm de sair do papel ou sair dos nossos meios e começar a serem divulgadas e conquistar os corações e as mentes do debate nacional. Só assim que a gente vai conseguir direcionar o pêndulo do debate para o nosso lado. Sem isso, a gente não consegue. Enquanto a gente quiser tirar o Bolsonaro só por tirar, a gente está perdendo tempo precioso de construir nossas propostas, de influenciar o debate político, de, em uma palavra, construir grandes colisões. Eu vou dar um exemplo. Existem várias pessoas que podem eventualmente ter apoiado o golpe, mas eles não apoiam a total destruição do sistema público. Não apoiam. Então, o que nós precisamos fazer é chegar neles e conversar, dialogar e mostrar nossas propostas. E daí eles vão entender, naquela época eu pensava assim, mas agora, nesse sentido, a gente pode realmente começar Eu concordo com a tua colocação, André, e isso para mim traz mais uma comprovação de que realmente estamos em maus lençóis, como dizia minha avó, né? Porque diante de uma situação onde nós não temos muito
como lidar, nós vamos ter que chegar ao ponto de pensarmos em coalizão, né, mais uma vez, com pessoas que não têm compromisso com o país, né, como você bem disse. Quer dizer, nós chegamos a um ponto, mais uma vez, de pronto-socorro, aonde nos resta dialogar com uma podridão, para não dizer outra palavra, que realizou mais um golpe nesse país, né? E eu até hoje espero provas para o processo de impeachment, porque não é impeachment, aquilo é golpe, né? Então nós vamos ter que dialogar com esse pessoal para evitar um mal maior, que é essa coisa que está, por exemplo, na presidência. Então, o que eu quero dizer é que, assim, você tem razão. Só que na tua razão, ou seja, nessa nossa percepção, tipo, é o que nos resta, também está clara, comprovado o problema do nosso lado. E com um contexto que não é pequeno. Veja, foram 4 governos seguidos, né, no âmbito federal. 4 governos seguidos. 4 governos falando em coalizão, Deus e o diabo, né? Então, eu sempre coloco isso. Eu acho que a gente precisa fazer uma análise também. Tudo bem, é o que restou, é o que temos para hoje, né? Abrimos o cardápio, é o que tem. Tá, beleza. Mas o que nos levou a isso? Né? Como é que nós chegamos nesse ponto? Quer dizer, mais uma vez, veja, Dilma foi eleita e reeleita com quem vice? Com Temer. Michel Temer, cara. Isso é muito sério. Isso fala demais para uma pessoa absolutamente digna, honesta, como Dilma. É um negócio assustador, né? Então, assim, isso só reforça que realmente é o que nos sobrou, mas ao mesmo tempo que esse campo dito popular se perdeu, apesar de avanços em determinados pontos, e é preciso dizer isso também, se perdeu de princípios, né? Se perdeu de situações, quer dizer, confundiu uma coalizão, uma necessidade de governabilidade com se juntar com a podridão da nossa história. Concorda? De certa forma eu concordo, sim, e de certa forma eu discordo. Vamos lá aos pontos que eu concordo. Eu concordo que a gente tem de abrir diálogo, realmente retomar algum diálogo, dando nome aos bois aqui. Os setores do PT sempre foram muito próximos dos setores do PSDB. Uhum. Ideologicamente falando, os dois pregam algum tipo de social-democracia. Esquerda liberal. Oi? Esquerda liberal. Isso. Então, nós precisamos fechar esse tipo de aliança, em alianças por temas comuns. Vamos ter uma aliança pela democracia, pela liberdade, pela presença do Estado na economia, na sociedade. Vamos fechar aliança também, porque aqui é importante falar, não é um negacionismo da iniciativa privada, ela é importante, sim. Certa medida e bem regulada, mas ela é importantíssima, o capital privado, mas desde que bem regulado. O problema das agências reguladoras, que infelizmente foram captadas pelos operadores. Por exemplo, a Anatel virou uma escrava das operadoras de celular ou de telefonia de internet. E assim a ANEEL, a ANP, todas as outras. Então, desde que bem regulado, o capital privado é importantíssimo. Então, nós precisamos fazer bem essa calibragem. E na democracia, na parte política, nós precisamos conversar com todo mundo. Conversar é bem diferente da gente se contaminar pelos problemas deles. Ou, utilizando uma metáfora que está em voga hoje em dia, por causa do coronavírus, a gente tem de colocar uma máscara para falar com essas pessoas. E eles também, deixar eles bem distantes. Mas a gente tem de conversar, porque em algum momento a gente vai caminhar junto. Nem que seja para dar um basta nessa escalada autoritária que está vindo. Então, os antropólogos, eles falam que estudo de campo é uma coisa muito difícil.
difícil, porque a partir de um tempo, o estudioso, o cientista, o antropólogo, ele acaba se mesclando, virando o objeto de pesquisa dele. E nós não podemos, ao conversar, nos apropriarmos dos vícios dessas pessoas. Nós precisamos, sim, contaminá-los pelas nossas virtudes. Se eles podem nos contaminar com os vícios deles, por que a gente não pode contaminá-los com as nossas virtudes? Contaminá-los mal falando, porque a gente não pode iluminá-los com a nossa virtude. Ou porque se nós corremos o risco de virarmos privatistas ou, de certa forma, corruptos, porque eles não correm o risco, também risco entre aspas aqui, de começarem a lutar pelo bem comum. Existe essa possibilidade, e é nessas franjas sociais que nós devemos atuar quando possível. Não é numa busca de uma pureza que acaba fechando a gente para a gente só conversar com os nossos. Não, a gente tem de ter uma amplitude de diálogo e tentar ampliar nossas fronteiras. Só assim nós poderemos voltar algum dia a ditar os rumos desse país. Ou influenciar, porque ditar é uma coisa estranha, né? Influenciar bem os rumos do país.